Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar sobre o Abraão, né? Até tomei um susto, bicho. Fui cortar o cabelo quando eu voltei. Atlético contrata Abraão, contrato até 2028. E acho que esse é o primeiro ponto interessante pra gente debater. Quando a gente faz um contrato até 2028, é que a gente vê projeção de melhora, projeção de futuro desse jogador com a camisa do Atlético. E se o Atlético enxerga isso, que ótimo. A gente já conversou tantas vezes aqui no canal que o Atlético não tem que ter aqueles jogadores contratados, especialmente para a Série B, apenas no elenco. Esses jogadores vão ser importantes, vão dar um suporte gigantesco para a gente subir. Juliano, Patrick, Allan Kardec, Falcão, jogadores que ou não estão numa fase para jogar mais 2, 3 temporadas com a camisa do clube, ou jogadores que têm realmente o nível de segunda divisão. Mas o Atlético, a partir do momento que oferece um contrato longo pro Abraão, ele entende, beleza? É um jogador que teve um momento legal na Chapecoense, foi para Portugal, não conseguiu jogar tanto, mas eu quero apostar a longo prazo nesse cara. Eu acredito que esse garoto ele tem potencial para ir melhorando como zagueiro e a partir disso a gente desfrutar desse processo de crescimento e a partir disso a gente desfrutar desse processo de melhora. Então, a credibilidade que o Atlético deposita nesse primeiro momento no Abraão é pra gente ficar esperto, porque querendo ou não, existem profissionais no clube que avaliam se a contratação é boa ou não. Fica muito claro que existiu uma avaliação positiva que o Abraão é o nome ideal pra gente investir em médio e longo prazo. Acho que o primeiro ponto a falar sobre o jogador é isso, assim. A ida pra Portugal não deu certo, né? Eu vi todos os minutos do Abraão em Portugal. Nos primeiros 45 foi um jogo, assim, foram minutos que ele não teve basicamente exigência nenhuma, né? Já que não é um jogador que sai tanto com a bola, que tenta distribuir jogo, no amistoso lá do Santa Clara contra um time que eu confesso que eu nem lembro o nome, cara, ele se comportou basicamente saindo com a bola ali. Ajudou o time numa antecipada ou outra, mas muito discreto. Então, assim, nem dá pra levar muito em consideração a passagem dele pelo Santa Clara, que é um clube português que aposta muito em brasileiros. Então, a gente volta a Chapecoense, que foi o clube que o Abraão se destacou, foi o clube que o Abraão se estabeleceu. E eu acho que um ponto interessante pra gente falar sobre o Abraão, que é um destaque de segunda divisão. É um destaque no contexto competitivo que a gente tem inserido. É um destaque no contexto competitivo que o Atlético vai ter ao longo da temporada. Então, além de conhecer a competição, é um jogador que já se destacou na competição. Acho que o primeiro ponto é esse, sim. A gente não está trazendo um estranho. A gente está trazendo um jogador que conhece os jogadores que estão disputando a competição. A Série B é familiar para o Abraão, que também é um ponto muito positivo. Então, Thiago, o que você achou do Abraão? Quais foram as características que mais te chamaram a atenção do Abraão? É muito importante dizer que o Atlético aparentemente já tem seus titulares, tá? Então o Abraão não chega para tirar o Léo da defesa nesse primeiro momento e nem chega para tirar o Tobias do time titular nesse primeiro momento. Então é um jogador que vai ser uma opção para o Atlético desenvolvendo, para o Atlético estabelecendo e para ir ganhando moral conforme o tempo for passando. Mas as principais características do Abraão: é um jogador que não tem um jogo com bola tão elaborado. Não tem. Não imaginem um Léo Pelé com cabeça levantada, metendo bola longa, quebrando linha. Não é esse o jogador que a gente vai presenciar. Um jogador de muita força física, isso faz ele ter uma porcentagem de duelos vencidos muito legal. Algo por volta ali dos 70%. Um jogador que tem uma boa impulsão. Tem um bom posicionamento para defender a área. Então, quando cruzamentos acontecem, ele está sempre muito próximo de fazer o corte, porque o posicionamento dele e a capacidade de ganhar duelos dos atacantes é muito boa também. Então, um zagueiro físico, um zagueiro rebatedor, um zagueiro bruto. Acho que não tem como definir o Abraão nesse momento de forma diferente. Um zagueiro que eu acho que chega para trazer um contraponto interessante para esse lado esquerdo da zaga do Atlético. Um lado esquerdo que, no final das contas, tem jogadores mais construtores, é o caso do Arthur, é o caso do Léo. Agora vai ter um jogador mais forte, agora vai ter um jogador mais rebatedor, agora vai ter um jogador de mais imposição física. Já acho importante você ter essa versatilidade de opções. Acho que chega, volto a dizer, para o banco de reservas, para compor elenco, mas um zagueiro que me chama a atenção por essa característica física dele, sabe? Eu fico imaginando qual é o contexto de Série B que a gente vai precisar
de um cara tão forte fisicamente. Sei. Na expectativa que o Atlético vá ser dominante na Série B, ele não faz tanto sentido. Mas principalmente se o Atlético entender que jogando fora de casa, a gente necessita de um jogo de transição. Jogando fora de casa, a gente necessita de um jogo mais rápido, se protegendo bem. Em algum momento até pensando em 3 zagueiros. O Abraão é um cara muito sólido, assim. Tanto fisicamente quanto nos duelos individuais, é muito sólido. É uma imposição muito legal. Então acho que chama atenção. É um jogador que tem algumas características parecidas com o Tobias, só que joga do outro lado. Eu só não sei se faz muito sentido o encaixe Tobias e Léo. Acho que a gente vai para um cenário que é zaga titular Léo e Tobias e zaga reserva Abraão e Beleze. Que aí a combinação encaixa mais. Beleze é um zagueiro mais móvel, Abraão um zagueiro mais físico. E um zagueiro que aparentemente é mais firme do que o Matheus Felipe. Aparentemente é mais sólido nesse cenário competitivo do que o Matheus Felipe. Beleza, rapaziada? Essas são as minhas primeiras impressões do Abraão. Acho que o Atlético precisava realmente de mais um zagueiro. Acho que isso só demonstra como o mercado do Atlético tentou potencializar com reforços a maioria das posições. A gente trouxe 2 laterais direitos, a gente trouxe zagueiro, a gente trouxe volante, a gente trouxe meia, a gente trouxe ponta, a gente trouxe atacante. E agora vai do trabalho do Barbieri por receber o Abraão da melhor maneira possível para que a gente tenha uma sequência de temporada defensivamente tranquila, né? A gente está num momento muito raro das últimas temporadas, que é o momento que a defesa do Atlético vem sofrendo pouquíssimos gols. Então, no final das contas, quando a gente vê um jogador como esse chegando, é para manter essa estabilidade defensiva que traz características importantes, principalmente a partir da sua força física e da sua capacidade de ganhar duelos e proteger a área. Então, seja bem-vindo, Abraão. Seja bem-vindo e faça uma grande temporada com a camisa do Atlético. Valeu? Tamo junto, é nóis.